A graça e paz. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu estou muito feliz hoje de estar aqui para poder ministrar uma palavra para vocês. Para iniciar, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem já em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Então, irmãos, eu gostaria de falar com vocês sobre Deus. Ele é soberano em tudo que Ele faz. E Ele sendo soberano, Ele deu o poder de escolha para nós. Amém? Desde lá do jardim, Adão e Eva, eles foram criados por Deus, tendo o livre-arbítrio deles, tendo o poder de poder escolher. E a escolha deles mudou toda a história da vida deles. E mudou as nossas vidas até hoje. E tem mudado as nossas vidas ainda. A etimologia da palavra decisão é cortar fora. E alguém aqui já fez alguma cirurgia, algum tipo de cirurgia? Amém? Muitas pessoas. E a palavra circuncisão é cortar em torno, né? E a palavra incircuncisão, que é cortar dentro, né? E o que eu quero dizer com isso? Com a palavra decisão, nós temos que cortar fora. E trazendo para nós temos que cortar fora tudo aquilo que nos atrapalha de viver o novo de Deus. E para a gente viver o novo de Deus, nós precisamos escolher muitas coisas na nossa vida. Desde que nós acordamos de manhã até o final do nosso dia, nós escolhemos muitas coisas durante o nosso dia. E todas essas escolhas que nós fazemos nos nossos dias, ela tem o poder de mudar a nossa vida. Quem crê que as nossas escolhas podem mudar a nossa vida? Amém? Então, irmãos, e a escolha ela tem o poder de mudar nossas vidas até hoje. Aqui tem uma frase que fala assim: as circunstâncias que nós encontramos hoje são reflexo das escolhas que fizemos ontem. Então, irmãos, todas as escolhas que nós fizemos ontem, hoje é o reflexo delas nas nossas vidas. Então as escolhas que você fez no teu passado, hoje é o reflexo delas na tua vida hoje. Uma frase que o William Shakespeare falou: você faz suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Então as escolhas, irmãos, que vocês têm feito, ela tem feito você. E quais são as escolhas que você tem feito na tua vida? Na tua vida fora da igreja, dentro da igreja? Você já parou para pensar quais são essas escolhas? E essas escolhas, muitas vezes, ela muda totalmente o nosso destino, porque nossas escolhas têm um poder muito grande que a gente nem imagina. Imagine o Adão e Eva, eles tiveram uma escolha. Eles poderiam viver nos jardins sem trabalhar, sem fazer nada, recebendo tudo que Deus tinha para eles. Mas eles escolheram o quê? Desobedecer a Deus e comer do fruto proibido. E aquela escolha que eles fizeram mudou toda a história deles. E as escolhas que nós fazemos hoje mudam toda a nossa história. Eu, por muito tempo, antes de me converter, eu tinha aquele hábito, né? Hoje eu quero escolher ficar no mundo. Quando eu ficar mais velhinho, eu vou escolher por Deus, eu vou ir para a igreja. Mas nós temos que ter a certeza, irmãos, do que a gente quer viver. Nós temos que escolher hoje, não amanhã. Amém? Então, irmãos, por que da escolha? Por que da escolha? Tem poder de mudar toda a nossa história. A escolha, ela pode mudar toda a nossa história. Amém? Deus coloca diante de nós bênção e maldição. Então, quando nós escolhemos algo na nossa vida, na nossa vida particular, ela tem um poder muito grande em abençoar, como trazer maldição para nós. E quando nós escolhemos uma escolha espiritual, aquilo ali vai gerar bênção sobre nossas vidas. E muitas vezes, quando nós escolhemos uma escolha espiritual, muitas vezes nós achamos que nós temos que procurar os nossos supervisores, nossos pastores, nossos líderes para fazer essa escolha sobre nós. A escolha que você pode fazer em algo da sua vida. Nós não podemos escolher por você. Nós podemos orar por vocês. Nós podemos orar que você venha ter a revelação da palavra de Deus. Isso nós podemos fazer. Mas a escolha que você tem que fazer
é você e Deus. Ninguém vai fazer essa escolha por você. Hoje, por exemplo, pela manhã, muitos acordaram, olharam para um sol, bonito, e falaram assim: hoje eu vou escolher ir para a praia, Fez a sua escolha o quê? No natural, na carne. Só que muitos de vocês escolheram estar onde? Buscando a palavra de Deus, dando o seu primeiro dia a Deus. Porque por isso que vocês todos estão aqui, para receber a palavra de Deus. Hoje nós vemos muitas cadeiras vazias aqui. Quais foram as escolhas dessas pessoas? Buscar a presença de Deus ou buscar fazer a vontade da carne? É isso que nós acordamos todos os dias, irmãos, com o inimigo muitas vezes lançando sementes na nossa mente para a gente fazer as escolhas do mundo. Mas Deus, como Ele nos ama, Ele deu o livre-arbítrio para nós. Nós temos o poder da decisão em escolher a vontade de Deus ou a vontade de Satanás. Amém? E ali, irmãos, eu gostaria de falar sobre, existiu em Judá, Ezequias, filho de Acás. Ele foi um grande homem, irmãos. Ele, por muito tempo, ele gerou um avivamento em Jerusalém, Ele teve um testemunho dele que ele foi curado e foi prolongado a vida dele por mais 15 anos. E quando ele foi prolongado a vida dele por mais 15 anos, ele reinou sobre a nação 29 anos. E quando ele reinou sobre a nação, ele reinou embaixo do propósito de Deus. E o propósito dele agradava a Deus. E aquilo ali trazia o que para a nação que ele estava? Aquilo ali trazia bênção sobre a nação. E muitas vezes é isso que acontece na nossa casa, irmãos. A escolha que nós fazemos no nosso lar vai gerar bênção sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Quando nós decidimos a seguir a Cristo, às vezes veio só você primeiro, mas quando você decidiu a seguir a Cristo, toda a sua casa veio atrás de você. Porque a bênção do Senhor estava sobre a sua vida e foi derramada na vida dos seus filhos. Às vezes o filho veio primeiro e depois vem os pais. Então, irmãos, quando nós decidimos, escolhemos viver o propósito de Deus, as bênçãos são derramadas sobre a nossa casa. Amém? E a mesma coisa, irmãos, quando nós como comunidade, nós decidimos fazer algo na cidade, as bênçãos do Senhor estão sobre a cidade. Amém? E quando escolher, que nem eu falei, irmãos, muitas vezes nós vivemos uma vida, às vezes dupla, uma vida na igreja, uma vida no mundo, porque assim, o mundo ele é muito atraente para nós. Tem muitas coisas boas no mundo, mas, irmãos, nunca venha escolher as coisas do mundo primeiro, se não for as coisas de Deus, porque nós temos que escolher a Deus hoje, porque hoje nós vemos, irmãos, tudo se cumprindo, guerras, pandemias. Então nós não temos mais tempo de ficar escolhendo o que nós vamos fazer, se nós vamos viver a vontade de Deus ou se nós vamos viver a vontade do diabo. Amém? Porque assim fala, irmãos, ali em Mateus capítulo 6, 24. Amém? E ali fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar e um de amar, e o outro se dedicará ou se desprezará. O outro não podeis servir a Deus e as riquezas. Amém? Esse versículo muitas vezes nós usamos para oferta, mas trazendo, irmãos, para o nosso sentido da pregação, nós estamos falando de escolha. Nós não podemos ter duas escolhas, certo? Nós precisamos decidir entre Deus ou Satanás muitas vezes. O que é Satanás? Ali a gente fala assim, propósito de Deus ou proposta do Satanás. O que você tem para o seu coração hoje? Nós não podemos viver duas vidas. Então nós temos que se decidir. Nós temos que se posicionar. Porque todo posicionamento ele muda histórias, irmãos. Quando você se posiciona no seu lar, na sua casa, vai mudar histórias. Porque assim, vai mudar a história da sua família, vai mudar a história dos seus filhos, dos seus netos. Você tem a convicção que através de você pode mudar a história de toda a sua família, dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos e toda a sua geração.
através de uma escolha sua. E muitas vezes nós queremos escolher as coisas do mundo. Por quê? Porque da mesma forma que Jesus foi tentado, né? Jesus jejuou, ele sofreu, foi levado no mais alto do monte. Ele ficou 40 dias, né, fazendo jejum. Satanás provou ele todo o tempo. E mesmo assim, ele escolheu o quê? Ele cumpriu todo o propósito que o Senhor tinha para a vida dele. E é assim que o Satanás faz conosco, irmãos. Muitas vezes ele tem proposta muito boa para nós. Tem muito boa. Principalmente para os jovens hoje em dia, né? É balada, é festa, mulherada. E muitas vezes isso tem atraído os jovens. Só que nós, como igreja, nós precisamos se levantar e buscar esses jovens também. Nós precisamos escolher, igual a pastora falou do dia do autismo. Nós, como comunidade, é nosso dever estar lá. Porque tudo onde nós estamos, as pessoas vão ver o quê? Uma comunidade unida, que nós devemos ser. Amém? E irmãos, da mesma forma que o diabo tentou contra Jesus, ele tenta contra nós todos os dias. No nosso dia, muitas escolhas nós temos que fazer, muitas vezes escolhas espirituais ou no natural. E quais dessas escolhas você tem feito? As escolhas que você tem feito têm agradado a Deus? Será que as escolhas que você fez hoje durante o dia agradou a Deus? É forte, né, irmãos? E essa palavra escolha, ela está por muito tempo no meu coração. Porque por muito tempo eu fiquei escolhendo as coisas do mundo e escolhendo as coisas de Deus. Escolher, muitas vezes, viver uma vida mais ou menos. Porque assim, Deus, ele não quer que a gente tenha reservas para Ele. E por muito tempo eu tive reservas, porque por muito tempo eu queria fazer o meu natural. Eu queria viver uma vida na igreja e uma vida fora. Eu vim já de um berço evangélico por muito tempo. E eu ia para a igreja, recebia a palavra de Deus. Mas quando eu saía da porta da igreja, eu fazia as coisas muito pior que pessoas que já estavam no mundo. E Deus, ele não quer isso de nós, irmãos. Isso muitas vezes é o que acontece com os jovens. Porque lá fora, o que acontece com os jovens? Se você não beber, você é careta. Se você não fumar narguilé, você é careta. Irmãos, seja careta. Escolha ser careta. Escolha ser careta. Porque vale muito mais nós perdermos esses amigos, mas nós ganharmos a nossa vida eterna. E ali em Isaías, capítulo 40, do versículo 29 ao 31, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Irmãos, então nós temos que confiar em tudo que o Senhor tem para nós, no propósito que Ele tem para nós. Porque se você está aqui hoje nessa noite, Ele tem um propósito muito grande para a sua vida. E você tem que confiar no Senhor. Então escolha, irmãos, viver no espiritual, não no natural. Viver as coisas do mundo. Porque tudo que o mundo nos oferece é passageiro, são alegrias momentâneas. Mas o que o Senhor tem para nós é uma alegria eterna. Jeremias capítulo 33, versículo 3. E ali fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Amém? Irmãos, eu gostaria que vocês fechassem seus olhos agora. Deus tem nos respondido mais que temos feito. Deus, Ele tem por muito tempo nos dado visão. Deus tem derramado dom sobre as nossas vidas, irmãos. Mas o que nós temos feito com tudo que o Senhor tem dado para nós? Nós temos escolhido viver para Deus? Ou nós estamos se chegando a Deus com reservas? Como que você tem se chegado a Deus? Eu gostaria que você refletisse nessa noite.